Amém. Esse reino que hoje a gente está experimentando um pouquinho dele aqui, ele vai ser real. Deus vai descer do céu e vai plantar o reino dele aqui, físico, e a gente vai viver nesse reino. Nós vamos cantar agora, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Vamos lá? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Deus prometeu, Ele não vai falhar, Ele vai cumprir. Um dia a gente vai estar pertinho dEle, rendido aos pés dEle, abraçando Ele. É isso que nós vamos falar, vamos cantar agora. Nós vamos ter um dia que nós vamos estar pertinho de Deus. Que essa oração possa ser real na sua vida. Rendido aos teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste tu. Rendido aos teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste tu. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a Tua presença é real. Sabemos que o Senhor está aqui e por isso nós te adoramos. Te louvamos porque o Senhor é grande e maravilhoso. Que o Senhor continue presente nesse culto e transforme nossos corações. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Feliz sábado. Há um texto muito interessante aqui em Deuteronômio que eu gosto muito. Está em Deuteronômio 8, 17 e 18, que fala o seguinte: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Gosto muito desse texto porque ele me lembra da minha dependência de Deus. Tudo aquilo que eu conquistei, ou tudo aquilo que eu tenho, única e exclusivamente vem da glória e honra do Senhor Jesus. Isso aqui me lembra também de eu não ser orgulhoso e presunçoso com aquilo que porventura venha conquistar.
Se até o ar que enche os nossos pulmões vem do Senhor, o que dirá dessas coisas que o Senhor tão graciosamente nos concede a cada dia? E nesse momento nós iremos aqui, dentro da nave da igreja, participar do momento de adoração, que é a entrega dos dízimos e das ofertas, de entregar ao Senhor aquilo que tão bondosamente o Senhor nos dá. E para você que nos assiste na tela da live, vai aparecer no canto esquerdo da sua tela, no canto direito, perdão, um QR Code, da qual você pode fixar o seu celular lá, mirar lá, que vai abrir o aplicativo 7Me, e você também pode contribuir por meio do aplicativo para a contribuição da obra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal. Deus abençoe a todos. Bom dia, feliz sábado. Que a graça de Deus esteja abençoando você de um modo muito especial que está aqui nesta manhã. E você que também nos acompanha pela internet, que Deus, neste momento, esteja ao seu lado para abençoar você de um modo muito especial, que você acompanhe a leitura que faremos da Palavra de Deus, onde quer que você esteja, mas também não deixe de aproveitar a primeira oportunidade que você estiver para estar pessoalmente com a gente aqui ou em alguma outra igreja adventista próximo aí ao seu lar, para que ao você estar adorando junto, você receba bênçãos que elas são bênçãos que você só descobre quando está se adorando junto com outras pessoas. Não que Deus não está abençoando você sozinho na sua casa, mas quando a gente está junto com outros, é bem mais gostoso, né? Fazer refeição, ela nos alimenta, mas quando você se alimenta junto com outros, além de se alimentar, você também tem momentos agradáveis. Então, a adoração em conjunto tem o seu lugar, não despreze isso. Mas que Deus o abençoe também neste momento onde você está. E você que está aqui nessa manhã, que Deus faça de você um instrumento para que ao sair daqui, Cristo o acompanhe e você leve Cristo para as pessoas onde você estiver. Mas para isso, vamos abrir a palavra de Deus, porque você veio até aqui para ouvir Deus nessa manhã. Seres humanos a gente ouve nos jornais ao longo da semana, mas precisamos nessa manhã ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia ou seu celular, se você estiver sem a Bíblia, para que a gente estude um pouco nessa manhã no livro de Apocalipse, capítulo 5. Abra aí. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, deixe-me apenas relembrar para você rapidamente o que nós já vimos até aqui sobre a nossa série sobre o reino. Nós estamos conversando um pouco sobre a questão do reino, e eu quero que você entenda bem isso, porque a partir disso nós conversaremos outros assuntos. Mas nós conversamos primeiramente sobre o rei, falamos quem é o rei, quais são os princípios e valores que ele possui, qual é a maneira que ele lida com as pessoas. Então nós conversamos um pouquinho sobre o rei, falamos sobre a pessoa de Cristo. E aí depois nós apresentamos o que ele fala sobre como que é o reino dele. Então ele apresenta algumas questões a respeito do reino dele. Então a primeira questão que Jesus vai apresentar e que nós conversamos aqui, não necessariamente em ordem, né? Mas a primeira questão que nós vimos aqui é que quando Cristo estabelece o reino, ele deixa muito claro que um outro reino também estava sendo estabelecido junto. Então nós precisamos ter isso muito claro. Cristo estabelece o reino dele, mas há um outro reino junto que também está sendo implementado. E perceba claramente, só existem dois reinos. Apesar de termos centenas de religiões, existem apenas dois reinos. Nunca se esqueça disso. E um desses reinos ganha. E é melhor eu e você estarmos do lado daquele reino que ganha. Mas nós conversamos um pouco sobre isso e nós vimos que não é nosso dever de arrancar o joio. Então nós vimos que toda tentativa de fazer isso, é claro, lembra que eu falei com vocês que por mais que existem erros que eles são claros e que a gente saiba que como igreja a gente pode dizer, olha, isso aqui nós não concordamos porque prejudica pessoas. Uma coisa é eu dizer que como igreja não concordo com isso, outra coisa é eu tentar tirar ou colocar para as pessoas julgamentos que não cabem a mim. Mas já conversamos sobre esse assunto, estou apenas relembrando alguns pontos aqui. Isso não é o nosso dever, mas existem dois reinos.
E como que Cristo estabelece o reino dele? E aí nós conversamos um pouco sobre a semente. E quando falamos sobre a semente, nós deixamos muito claro que o desenvolvimento é pelo cuidado e não pela força. Então, qualquer tentativa de implementar o reino que use a força, você está implementando o outro reino, não o reino de Deus. Ok? Então, precisamos ter isso aí muito claro. E é um crescimento. E quando eu falo isso, tanto igreja como também no coração de cada um de nós. E na última conversa que nós tivemos, nós falamos sobre uma outra maneira como Jesus disse que o reino dele é semelhante. Ele apresenta a questão do tesouro escondido. E para que você consiga ter acesso a isso, uma série de ideias pré-concebidas precisam ser deixadas de lado. Mas muitas vezes nós não enxergamos isso porque tradição, estilo de vida que nós queremos manter, opinião dos outros ou desejos mesmo que nós temos e às vezes amor ao dinheiro toma de nós o tempo que deveria ser gasto com o conhecer o reino que nós encontramos na palavra de Deus. E falamos um pouco sobre isso. E hoje eu quero aprofundar um pouco nisso aqui, ó. Como entrar no reino. Como ser parte desse reino que nós já vimos que é totalmente diferente dos reinos da terra. E para nós entendermos como entrar nesse reino, nada melhor do que vermos como que Cristo apresenta ou inaugura esse reino aqui na terra. Então, com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 5, vamos ler aqui e fazermos algumas considerações. O capítulo 5 de Apocalipse, ele é muito amplo. Eu vou me deter no aspecto dele, não vou esgotar o assunto, vou me deter em um ponto do capítulo 5, tá? Então, se você, mas pastor, você não comentou esse assunto aqui. Tem muita coisa para ser falada e o tempo não permite. Então, eu vou me deter em apenas um ponto, ok? Capítulo 5. Com a sua Bíblia aberta, oremos. Senhor, nós estamos neste momento com a tua palavra, seja ela na forma impressa, seja ela na forma eletrônica, em nosso celular, em nossas mãos. E queremos ouvir a tua voz, Senhor. Por favor, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Veja o que diz aí a partir do verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, só lembrando aqui, o capítulo 4, que nós não vamos estudar ele agora, apresenta uma cena em que há um ser que está sentado num trono. E claramente nós percebemos pelo contexto que se refere a Deus. Mas o capítulo 5 começa dizendo que esse livro que o próprio Deus, o Pai, segurava ou tinha ali ao lado dele no trono, nem mesmo ele podia abrir esse livro. Há uma série de questões aqui que envolve toda a questão do grande conflito, que nós não vamos entrar em detalhes agora. Mas o fato é que o que nós precisamos entender é o que vai ser dito a respeito de quem é que pode abrir esse livro e por que que ele pode abrir. Eu vou me deter no porquê que ele pode abrir nessa manhã com vocês, ok? Mas veja, nem o próprio Deus, o Pai, podia abrir esse livro. Nem o Espírito Santo, nem os anjos. Ninguém podia ter acesso a esse livro, a não ser quem vai aparecer no capítulo 5 agora, que estava ausente daquela reunião por motivos que, se você quiser saber, acompanhe nossas classes de Apocalipse, que começaremos em breve, mas que não dá tempo de a gente conversar sobre isso aqui agora. Mas o fato é que ele diz o seguinte: olha, fique tranquilo, porque o leão da tribo de Judá venceu. Mas agora preste atenção no verso 6. Quando ele fala, olha o que João olha e contempla. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. O verso 7.
O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças e tudo. E o verso 9 diz, que entoavam um cântico dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos. Então eles reconhecem que ele é digno. E aí ele apresenta o porquê. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. E eles reinarão sobre a terra. Mas olha que interessante aqui. Quando você abre o capítulo 5, o ancião chega e fala o seguinte: olha, fica tranquilo porque o leão venceu. Quando João olha, o que ele contempla? Um cordeiro. Pergunta: qual desses 2 animais você gostaria de ter na sua casa de estimação? Claro que todo mundo vai dizer que é o leão. Mas quando você topa com o leão e com o cordeiro, qual dos 2 que você vai correndo para fazer carinho? Claro que é o leão, né? Você está fazendo um safari na África e de repente você se depara com um leão. Aí você, ai que bichinho fofinho. E você corre ao encontro dele, é isso que você faz? Não, você corre desesperado. São 2 animais que, apesar de ter características em comum, mas são animais que, quando você para analisar, um está ligado mais à questão de hierarquia, de ser aquele que manda, e o outro está ligado à questão de ser dócil, acessível, de fácil acesso. E por que Apocalipse apresenta esses 2 aspectos a respeito de Cristo? Parecem ser ideias contraditórias, porque ele fala que o leão venceu, mas João olha e contempla o cordeiro. E todo mundo que canta as músicas que você vai ler aqui fala: digno é o leão. É isso que eles falam? Digno é quem? O cordeiro. Pergunta: quem em sã consciência, que se quer conquistar um reino e precisa expandir esse reino, você vai para a batalha domando um leão ou um cordeiro? Qual que você prefere? Você quer conquistar, qual dos 2 que você levaria para a batalha? O leão, porque o leão o que ele vai fazer? Vai causar medo. E todo mundo vai o quê? Vai se curvar diante de você. Mas eles dizem aqui claramente que ele é digno de abrir, não porque ele se comportou como um leão, mas porque ele se portou como o quê? Um cordeiro. O que João está vendo aqui, o que o texto deixa muito claro, é que ele é digno porque ele se portou como cordeiro. Mas eles não deixam de deixar muito claro que ele é o soberano. Mas há algo aqui que nós precisamos entender de como que Cristo conquista esse reino. Porque isso depende da minha e da sua vida eterna. Cristo não chega aqui descendo o pé na porta e arrotando que ele é o rei do universo, que todos se prostrem diante dele, é ele que manda e ponto final. Essa não é a maneira pela qual ele reconquista o reino da terra. Esse não é o meio que ele usa. Por isso que quando ele está em conversa com os discípulos e começou uma briga entre eles: Senhor, eu quero sentar à sua direita, o outro não, eu quero sentar à esquerda. E aí os demais juntaram: mas vocês 2 são um bando de arrogantes. Chamando eles de arrogantes, de presunçosos, mas na verdade por que estavam bravos com os 2 que pediram? Porque se um sentasse à direita e outro à esquerda, o que ia sobrar para eles? Nada. Então a briga deles, na verdade, era só uma hipocrisia, porque eles não concordavam que ele sentasse à direita e à esquerda, porque senão não sobraria espaço para eles. E nessa briga todos eles chegam até Jesus, e aí Jesus, você pode ler todo o relato lá no capítulo 10, Jesus lembra para eles o seguinte: olha, vocês sabem que os que são considerados governadores neste mundo têm poder sobre o povo, e que são os oficiais, e os que são os oficiais exercem, suas autoridades sobre os súditos. Entre vocês, porém, será o quê? Diferente. Jesus já tinha conversado isso com os discípulos e nós conhecemos isso aqui. Mas quando chega na questão prática é que nós nos perdemos. Saber a teoria é uma coisa, a prática disso segue um caminho totalmente diferente. E aí Jesus aí, olha, quem quiser ser o líder, faça o quê? Sirva. E nós pregamos isso ou entendemos isso
na teoria, mas quando chega à prática, não sei para vocês, para mim não é tão simples quanto ler isso. Já falaremos um pouco mais. E quem quiser ser o quê? O primeiro que se torne escravo de todos. Pois nem o mesmo... E olha, presta atenção nessa frase aqui. Nem mesmo o Filho do Homem veio para o quê? Ser servido. Percebe o paralelo aqui com o Apocalipse? Mas para servir e fazer o quê? Dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus deixou muito claro para ele o seguinte, olha, eu sei que vocês querem conquistar, mas vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a conquista é feita e depois vocês me imitam. Mas não tentem usar os meios deste mundo, porque não vai funcionar. Não é assim o meu reino. O meu reino é totalmente diferente. Quer ser o primeiro? Se torne escravo. Como isso na prática? Como entender isso a respeito do que acontece com Cristo aqui? Porque diz que ele é digno, porque ele foi sacrificado e com o seu sangue ele comprou. O que está dizendo aqui? Há muita coisa. E nesse processo ele foi desprezado, rejeitado, esmagado. E aqui estou citando Isaías 53. Oprimido, humilhado e condenado injustamente. Dá uma olhada em Isaías capítulo 53. Para ler um verso aqui com vocês. Isaías capítulo 53. Olha o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O verso 5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Mas agora preste atenção no verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A culpa de todos nós. Veja só, o que ele está falando aqui em Isaías 53 é o seguinte, olha, estava cada um indo para um canto. Deus olhou para Jesus e disse assim, ok, está todo mundo andando errado, você é o culpado. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Por isso que fala que ele foi condenado injustamente, embora não tivesse pecado, ele foi feito pecado por nós. O que acontece aqui? Dar uma ilustração que talvez alguns consigam entender um pouco esse assunto, que ele é muito amplo, complexo, mas eu quero que você entenda pelo menos a essência dele. Quando eu ainda estava como diretor do Colégio Adventista de Belo Horizonte aqui, os meninos gostam muito de jogos. Eu particularmente, desde o tempo que ainda eu estava no NASP, trabalhava lá como preceptor, eu criei uma aversão a jogos, porque dia de jogo parecia que o inferno descia ali naquele dormitório. Era tanta briga que me dava um desespero. Eu sabia, dia de jogo vai ter um monte de briga para eu resolver. Então eu criei uma aversão. Nada contra a questão do futebol, mas era tanta briga. Então eu sempre tive um receio desses torneios, porque, gente, já tive que entrar tanto em colégio interno, separando pancadaria por causa de futebol, que quando eu virei diretor ali, os meninos queriam muito fazer, e eu estava receoso, assim, cara, é começar torneio, começa briga, pontapé, e a gente já num clima tão bom agora, mas por fim, depois de tanto insistir, eu falei assim, ok, nós temos algumas normas, e entre as normas que eu coloquei é o seguinte, quem brigar, não interessa quem seja, não joga mais, não fica expulso, não vai ter cartão vermelho, ficou fora, não, brigou, ele não participa mais do torneio, não interessa se falta 15 jogos, 10 jogos, brigou uma vez, xingou o colega, fora e acabou. Se concordarem com isso, a gente faz. Chamei, todo mundo concordou, assinou, fechamos acordo e começaram os jogos. Eu falei que comecem os jogos, né? Lá pelas tantas, um moleque que tinha uma consideração muito grande por mim, e ele me ajudava muito em várias coisas, arrumou uma encrenca no jogo, deu uma voadora no moleque, e eu só vi quando o moleque saiu lá batendo lá na parede, né? E aí todo mundo, assim, naquela hora, nem olharam pro menino que caiu, né? Olharam pro diretor, e agora, né? Chamei o fulano, falei assim, vem cá, senta aí, depois a gente conversa. Falei, continue o jogo. E aí depois, alguns, e aí pastor, o que aconteceu e tudo? Porque a gente vai ter já o jogo da semifinal e da final, e sem ele no jogo, como é que vai acontecer e tudo? Falei, gente, a regra foi clara, brigou, tá fora. Gente, mas foi
encheção de paciência. Por favor, pastor, é o último ano dele no colégio, ele está se formando. Se ele não participar, nunca mais ele vai jogar. Ele está arrependido, já chorou, já pediu desculpas e tudo e tal. Já fez as pazes com o menino. Eu falei assim, ok, ele fez, está tudo certo. Mas existia uma norma e essa norma tem que ser cumprida. Mas todo dia apareciam na minha sala. E eu fui para casa um dia e eu falei, Senhor, regra é regra, e eu não posso abrir mão disso, porque nós somos muito claros, mas precisa entender que as coisas têm consequências. Mas estão insistindo tanto, existe um outro caminho para isso? E aí eu orei sobre aquele assunto, de madrugada conversei um pouco com Deus, e na quarta-feira a gente tinha a capela, né, que é o culto, com todos os meninos. E eu falei com ele, gente, achei uma saída para o fulano, porque estava toda a escola pedindo para o menino voltar a jogar, né? Que ele jogava bem, o pessoal gostava de ver ele jogando, né? E aí eu falei com ele, disse, olha gente, achei uma saída. Aí chamei ele lá na frente, perguntei se ele estava disposto a encarar a saída, e disse, dependendo do que for, né, pastor? Eu disse, ok, então faz o seguinte, o menino que você bateu, se ele concordar em não jogar mais, ou vou facilitar um pouco, se com um acordo com o time eles concordarem em tirar alguém do time deles, e esse não vai jogar mais até o final do campeonato, e eles fizerem isso por livre e espontânea vontade, então a gente faz uma troca. Quem apanhou não joga mais, ou um dos times que foi prejudicado, e aí você torna a entrar. E aí na hora o menino que tinha apanhado chegou na frente do pastor, eu estou no primeiro ano ainda, eu aceito, pode tirar ele, pode me tirar, eu não jogo mais, mas deixa ele jogar. Aí esse menino virou para mim e falou assim, pastor, de jeito nenhum. Não posso prejudicar ele por causa de um interesse egoísta meu. Eu quero jogar, mas quem errou fui eu. Eu entendi seu ponto agora, mas deixa eu fora, já entendi. Não jogo mais, eu errei, que eu assumo as consequências, mas não posso prejudicar um outro. Mas ele está disposto, ele disse, eu sei que ele está disposto, mas é muita covardia por causa de interesse egoísta meu. Eu sabia das normas. Mais ou menos essa é a situação que acontece com Adão. Porque quando Adão ele erra, e aqui, claro, entenda toda a dimensão, na conversa dele com Deus, ele chorou e ele pedia a Deus uma segunda chance. Mas as coisas não acontecem assim. Às vezes a gente acha que pecado é só por uma questão de chatice de Deus. Não, mas é porque tudo aquilo que eu faço, eu prejudico alguém, eu destruo alguém, e Deus não pode simplesmente largar as coisas assim. Quando Deus estava ali conversando com Adão, ele disse, Adão, ok, se você quer voltar então, se você quer subir para estar comigo, então eu tenho que vir e ficar no seu lugar. Não dá simplesmente a você subir. Eu tenho que vir. E ao contrário dessa ilustração, que o guri optou por não jogar mais, era uma situação mais simples, Adão não tinha outra escolha. Ou ele aceitava essa troca, ok, se você quer estar então no céu, Adão, alguém tem que vir para a terra no seu lugar. Então eu venho. E Adão certamente, o texto não vai dizer isso, mas Adão certamente dialogou ali com Deus. E falou, Senhor, mas tem que ter outro jeito. Disse, Adão, não tem outro jeito. Não tem. Porque precisa ficar muito claro que isso traz prejuízo para as pessoas, isso prejudica, isso causa morte. O seu ato vai trazer bilhões de mortes sobre esse planeta, não dá simplesmente para ignorar. E o universo precisa entender isso, então a troca tem que ser feita. Se você quer sentar no céu, eu preciso sentar na terra no seu lugar. Só que a troca aparentemente era simples, né? Adão recebe o direito de ir para o céu e Cristo assume o lugar da morte dele. Só que o que Adão deixou aqui para Cristo? Nada. E é isso que Cristo tem que enfrentar aqui quando nós olhamos para a terra. E é isso que nós precisamos entender dentro desse grande conflito. Não é simplesmente ele chegar aqui, porque veja, Adão cedeu o lugar dele para Satanás. E Satanás se tornou o nosso representante. Mas ele não podia simplesmente chegar aqui, uma vez que Cristo faz essa troca com Adão, e vai assim, ok, Adão,
o que é seu é meu e o que é meu é seu. E nós vamos entender isso um pouco nas nossas conversas para frente. Mas ele não podia simplesmente chegar aqui na voadora e falar assim, olha, combinei com Adão, Satanás, vaza. Não, esse não é o meio que o universo, que Deus lidera as coisas. Os súditos desse mundo aqui, que inclui eu e você, por natureza, nós já temos uma certa resistência a Deus. Então, se ele chega dando voadora no diabo, nós olharemos para Deus e entenderíamos que quem era o diabo, na verdade? Deus. Então, Deus, Cristo, ele precisa vir aqui e passar por um processo para que nós entendêssemos exatamente o que as nossas ações elas fazem. Então ele não se comporta aqui como alguém que legalmente, como rei do universo, ele tinha o direito, mas aqui as coisas tinham se invertido. E o comportamento de Cristo aqui não é de impor, mas ele começa a servir. E quando ele está aqui como ser humano e ele está servindo, o que Cristo fez de errado? Me fala. Mas isso ficou muito claro para o universo, as verdadeiras intenções também de Satanás. Porque quando aqui, diante do próprio Deus, em pele humana, se portando como Deus se porta, Satanás arruma, né, uma conspiração junto com nós, comigo e com você, seres humanos, para matar o próprio Deus, ele deixou muito claro qual que era a intenção dele. A intenção dele não era, na verdade, como ele alegara no início, de oferecer algo melhor para a humanidade. Era ter o domínio, nem que isso envolvesse a morte do próprio Deus. E o que Cristo havia feito de errado? Nada. E qual a crueldade com que nós tratamos Deus? Você entende que o ser humano, nós como seres humanos, somos tão ruins que, tendo a oportunidade, se Deus interferir nos nossos sonhos, a gente mata ele? Mas ele tem tanto amor que ele está disposto a morrer. Só que isso mexe, e aqui que existe uma oportunidade que é dada aos nós seres humanos, que quando nós entendemos que para que eu possa reinar, eu tenho que estar disposto a abrir mão do meu ego, aí a gente sente o que exatamente é isso. Me permita só fazer 2 considerações para a gente concluir aqui. Esse texto ele dá muita briga, a gente não vai entrar na briga dele, mas eu quero apenas que você entenda como que às vezes isso acontece em questões simples. Paulo fala, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o quê? A cabeça, como também Cristo é o quê? A cabeça da igreja. Alguns de nós ficamos o quê? Só que o marido é a cabeça da mulher. Então, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam o quê? Sujeitos a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Mas a gente se detém numa parte e nós estamos brigando há um bom tempo por isso aqui. Se você vai para Gênesis capítulo 3, pior ainda, né? Porque lá Deus fala o seguinte, olha, com dores você dará à luz filhos, o seu desejo será para o teu marido. O seu desejo será para o teu marido e ele o quê? Te dominará. Aí a gente para nessa fala aí, e ele te dominará, e aí você conhece o que muitos fazem ao longo dos séculos com relação a esse termo. O problema é que nós não olhamos o que tem que ver domínio na Bíblia. Nós não paramos de poder analisar qual que é o meio pelo qual Deus tem o domínio. Nós olhamos para essa palavra da perspectiva humana, quando na verdade ela está dentro da palavra de Deus e tem todo um contexto onde Deus mostra o que é o domínio. Esse domínio, na verdade eu diria que eu preferia que Deus tivesse dito para as mulheres, vocês vão dominar. Porque ele não é tão simples quanto parece. Você, na verdade, só tem direito ao domínio se esse domínio... E entenda a palavra domínio no sentido negativo aqui, tá, gente? Separe uma coisa da outra. Vou dar um exemplo para você entender aqui. A mesma palavra é usada com relação a José aqui.
eu pergunto, os irmãos falam assim, José, você vai dominar sobre nós, ficaram rindo dele, né? Anos mais tarde as coisas se invertem, ele se encontra com os irmãos dele, e quem que dominava? José. Quem que dominava todo o Egito? José. Eu pergunto, alguém estava querendo tirar José do domínio? Alguém estava querendo desbancar José? Não, vamos tirar José porque nós queremos dominar. Não, ninguém estava brigando com isso, nem os irmãos dele. Na verdade, os irmãos estavam felizes que José estava dominando o Egito. Por quê? Quando José estava dominando o Egito, o que ele concedeu para todas as nações? Meios de sobreviver, vida. Então José não dominava porque ele ordenou. Ele dominava porque ele conquistou esse respeito. Homens, preste atenção numa coisa aqui. Que eu não vou me delongar nesse assunto, apenas abrir um parênteses para a gente entender um pouco como isso acontece no dia a dia. Esse domínio não é dado a você, se ele não for dado a você, pela mulher que você decidiu se casar. Você entendeu o que eu disse? É igual primogenitura, pode ser perdido. Então, quando muitos homens alegam que Deus concedeu a eles o direito de dominar e que eles têm que, então, submeter as mulheres, é porque ele não entendeu nada do que a Bíblia está dizendo sobre domínio. Você não vai encontrar em momento nenhum o próprio Deus colocando o domínio dele por imposição. Você encontra Cristo indo para uma cruz para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui para servir vocês, é para dar a vocês vida e vida em abundância. Se o homem não conseguir fazer com que uma mulher aceite ele para cuidar dela, você não tem o direito de dizer nada para ela. E ela tem o direito bíblico de não respeitar as suas ordens. Já ouviu falar quando acontece esqueci o termo correto agora, mas quando a Bíblia fala, olha, você obedece aos homens, mas quando eles falarem algo que é contra aquilo que eu disse, você pode desrespeitá-los. É mais ou menos isso. Você não tem direito algum de dar qualquer orientação para sua esposa se ela não conceder isso a você. E quem é casado sabe, né? É simples isso? É simples isso? Porque o nosso coração é egoísta. A gente gosta que todo mundo esteja o quê? Submisso a gente. A gente quer mandar em todo mundo. A gente quer impor para todo mundo aquilo que nós pensamos e aquilo que nós gostamos. E aquilo que nós achamos que é o melhor. Mas para você conquistar de alguém a confiança, conquistar de alguém o respeito, conquistar de alguém o direito de dar algumas orientações e você acatá-las com a maior alegria, envolve paciência, sacrifício, abrir mão das suas vontades, das minhas vontades egoístas, que nós muitas vezes não estamos dispostos. E semana que vem eu vou concluir esse assunto. Mas apenas eu quero que você pense sobre isso hoje, não vai dar tempo da gente avançar mais, por causa do nosso tempo. Mas semana que vem nós vamos avançar e eu quero que você entenda o seguinte. Em Apocalipse 3, 21, Jesus disse, olha, o vitorioso se sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. A grande verdade é que nós governaremos o universo. Essa é a verdade. Mas entenda o seguinte, só pode assentar-se no trono do universo quem está disposto a abrir mão do mesmo para que o outro se sente. Você entendeu isso aqui? Você só vai ter o direito de governar o universo e conversaremos sobre esse governo na próxima semana. O que é esse governo do universo? Mas você só pode sentar-se no trono do universo. E você vai governar mesmo, tá? Isso aqui não é figurado, não. É real. Você vai estar mandando no universo inteiro. Mas para que você receba o direito de mandar no universo inteiro, você tem que estar disposto a abrir mão desse trono para que um outro se sente. E como é que isso acontece? Isso só acontece se hoje eu consigo fazer isso.
abrir mão das minhas vontades, às vezes as coisas que eu gosto, que eu quero, para que o outro esteja bem, para que o outro esteja feliz. Isso tem que se tornar para a gente uma alegria também. Mas é assim que acontece. Bom, conversaremos mais sobre isso na semana que vem, mas por hoje, talvez eu tenha colocado mais perguntas do que respostas na sua mente. Semana que vem responderemos elas. Mas entenda uma coisa. Nós não estamos aqui nesse mundo para brigarmos, para ver quem manda. Nós não estamos neste mundo para disputarmos quem vai ser o primeiro. Nós estamos aqui para servir. Mesmo que para isso, alguém tenha que ficar aqui na frente e mandar em mim. Quem vai mandar? Deixa Deus escolher. Se for homem, se for mulher, se for uma criança, se for um judeu, se for um grego. Isso não é o problema. O problema maior, verdade, eu digo, para mim, é eu estar disposto a não querer mandar. Esse para mim é o grande problema. Porque eu não sei vocês, mas eu quero. Eu gosto de mandar, eu gosto das pessoas me obedecem. Quem não gosta disso? Eu gosto de falar e todo mundo assim, nossa, que opinião legal a sua. Eu gosto de postar, apesar de quase não postar algo na rede social, e todo mundo assim, cara, que legal esse post seu. Ter 1.500 curtidas, porque aí estou influenciando. Nós gostamos do poder. Mas não é para isso que nós somos chamados. Conversamos sobre isso semana que vem. Se você ficou com dúvidas hoje, continuamos na próxima semana. Mas que Deus te abençoe. Ao longo da semana, pense um pouco sobre isso e vou te dar uma tarefa de casa. Anote aí, por favor. Tarefa de casa dessa semana. Deuteronômio, capítulo 17. Abra aí, Deuteronômio, capítulo 17. O menino da placa está desesperado aqui. Estou terminando. Você vai ler do verso 14 até o verso 20. Deuteronômio 17, do verso 14 até o verso 20. Tarefa de casa, estude esse texto, tenta entender o que ele está dizendo, porque ele está falando algo para mim e para você, e semana que vem a gente vai conversar sobre ele, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, sirva bastante durante essa semana, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor, hoje nós conversamos um pouco sobre esse processo de instituição do reino, e talvez tenha ficado muito mais talvez perguntas do que respostas para muitos que aqui estão. Mas o objetivo é levar-nos a cada um de nós a pensarmos exatamente quais que têm sido os nossos objetivos. Quais têm sido as nossas lutas. É verdade que nós gostamos de ter o controle e o domínio das coisas, Senhor. Mas precisamos entender que domínio é esse que o Senhor está disposto a nos conceder e como que nós podemos aprender a exercer esse domínio. Ao longo da sua semana, conversa com a gente, nos dê orientação, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, mas que em nosso coração esteja cada vez mais um desejo de servir e cada vez menos um desejo de ter a vontade de ser servido. Transforma o nosso coração e que, como João, a gente possa dizer, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Me criei, Pai, tantas coisas aprendi aqui, quase nada pratiquei então, meu coração se esfriou, pouco a pouco se afastou de ti,
Te dei louvor tão artificial, mas era tudo tão normal pra mim. Repetindo rituais sem vida, preso a tradições formais, não encontrei saída pra responder ao teu amor. Tentando te encontrar, mas não podia. Em lugares cheios de pessoas tão vazias, abafando minha voz, eu descobri a verdadeira essência. Não posso mais viver na tua ausência. Preciso te adorar a todo instante. Te ver de longe não é o bastante. Eu quero contemplar tua beleza, de novo me assentar à tua mesa. A tua casa agora estou de volta e não quero mais sair daqui. Me aceita de volta, me aceita de volta, meu Pai. Cansei de fugir, restaurem meu coração, a ausência da adoração a ti, Senhor. A essência és tu, Jesus. Repetindo rituais sem vida, preso a tradições formais, não encontrei saída pra responder ao teu amor. Tentando te encontrar, mas não podia. Em lugares cheios de pessoas tão vazias, abafando minha voz, eu descobri a verdadeira essência. Não posso mais viver na tua ausência. Preciso te adorar a todo instante. Te ver de longe não é o bastante. Eu quero contemplar tua beleza, de novo me assentar à tua mesa. A tua casa agora estou de volta e não quero mais sair daqui, não. Me aceita de volta, me aceita de volta, meu Pai. Cansei de fugir, restaurem meu coração, a essência da adoração a ti, Senhor. A essência és tu, me aceita de volta, me aceita de volta, meu Pai. Cansei de fugir, restaurem meu coração, a essência da adoração a ti, Senhor. A essência és tu, Jesus. Muito obrigada, Michel, pela música. Nós encerramos agora a primeira parte da nossa programação.
E para você que está em casa, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @enotebh. E se você quiser vir aqui presencialmente, vai ser um prazer te receber. E para todos que estão aqui no auditório, podem continuar, porque agora a gente vai ter uma apresentação de criança, da Liz, e logo depois a gente vai ter também o estudo da lição da Escola Sabatina com o pastor Gilmar Batistotti. Muito obrigada e até sábado que vem.